Graça e paz, amados irmãos. Nesse momento nós queremos abençoar a todos com a palavra de Deus, com os irmãos que possam estar ouvindo. Hoje é diretamente aqui da congregação de Trapiá, para a Igreja Batista de Moreno. E nós queremos que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida de vocês através da palavra de Deus que nesta noite está sendo anunciada. Também sabemos que nós estamos em casa, mas a palavra de Deus ela tem que sair, ela tem que falar aos corações das pessoas, Nós não podemos ficar parados sem anunciar o Evangelho, porque mesmo nós estamos confinados, mas o inimigo das nossas almas não está, ele está trabalhando, e nós precisamos também trabalhar na obra do Senhor, anunciando a grandeza de Deus. Josué disse ao povo de Israel: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus por isso. Eu quero deixar aqui um salmo, o Salmo 121, para os amados irmãos possam estar meditando na palavra de Deus. Ele diz o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Convido para que os irmãos possam estar também orando ao Senhor. E nesse momento nós queremos orar, entregando nas mãos do Senhor a palavra de Deus, entregando a vida de cada irmão nas mãos do Senhor, que possa estar sendo guardado, protegido pelo grande Deus de Israel, o Senhor que nós servimos e que sabemos que Ele está ouvindo, está atento a ouvir as orações dos seus fiéis. Podemos orar. Amado e eterno Deus, como somos gratos a Deus pela nossa vida, como somos gratos a Deus amado pela obra do Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus amado, a bênção derramada na vida de cada vida que está ouvindo, e nesse momento, ó Deus amado, essa oração, esse trabalho que está sendo realizado. Deus querido, ser com cada família, ó Deus amado, abençoando, guardando, protegendo cada um, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa e nem nos desampara. O Senhor está nos ouvindo, porque nós quando buscamos a Ti, ó Deus, do alto o Senhor nos ouve, ó Deus amado. Então, querido Deus, ser com a vida de cada um, Senhor Jesus Cristo, e nós agradecemos, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos abençoado. E que nesse momento, ó Jesus, você possa estar sentindo a presença de Deus na sua vida, sentindo o poder do Espírito Santo na sua vida. Amados irmãos, que Deus cuide de cada vida e de cada um de nós. Nós te oramos, ó Deus, nós oramos pelas nossas famílias, ó Deus, pela igreja, ó Deus amado, que não se cala, que tem estado sempre anunciando a tua palavra, ó Pai amado. Nós oramos por cada vida, e é no nome de Jesus que nós te oramos e te bendizemos, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele
Glória a Deus. Eu trago a minha saudação à amada igreja em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um testemunho, de uma batalha que nós passamos, eu digo nós porque foi eu com a minha família, Passamos por uma batalha, mas o Senhor nos deu a vitória. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa bênção que Deus me deu, a mim e a minha família. Eu vou tentar, meus queridos, ser o mais breve possível, para não se estender muito, porque foi uma batalha de meses, E se eu for contar toda a história com detalhes, vai ficar muito comprido o testemunho. Então, meus queridos, dentro também desse tema, Jesus transforma a minha família, eu também chamo, essa vitória que nós alcançamos também transformou a minha família. E transformou de uma forma que nós nos aproximamos mais do Senhor. Transformou de uma forma que nós aprendemos a descansar no Senhor. E tudo começou quando nós iniciamos minha esposa engravidou, nós iniciamos o pré-natal, e fomos fazer o pré-natal em Mossoró, porque a minha esposa ela já tem, sempre as gravidez dela são de alto risco. Do primeiro filho nós perdemos o nosso primeiro bebê, devido a ela ter diabetes gestacional e não ter sido descoberto durante a gestação. O nosso segundo filho correu tudo bem, porém ele nasceu antes do tempo, devido o médico com medo dela desenvolver novamente na reta final, teve que tirar o bebê antes, E que também foi uma vitória em nossa vida, nosso segundo filho que nasceu, E agora, nosso terceiro filho, nós descobrimos, numa ultrassom, que ele tenha uma má formação, na coluna, conhecida por coluna bífida. Se vocês pesquisarem, depois vocês podem ver o que é uma coluna bífida. A coluna do bebê não fecha, ela não chegou a fechar. Então ela cria uma bolsa, nas costas do bebê, e essa malformação ela pode acarretar várias complicações para o bebê. Ele pode chegar a não andar, nascer paraplégico, tetraplégico. Ele pode nascer com líquido na cabeça, e com vários outros problemas, como incontinência urinária, problemas na fala, E quando nós descobrimos isso, foi um choque tremendo, porque é um problema que ele a cada 10 mil gestantes, a cada 10 mil bebês é que nasce um com esse tipo de problema. E o caso dele é mais raro ainda, porque geralmente só dá em meninas, bebês do sexo feminino. Geralmente, a maioria. É claro que já tiveram outros casos que aconteceu com meninos, do sexo masculino, mas geralmente é mais em meninas que dá esse problema. E o nosso é um menino, e veio com esse problema. Então, nós saímos da sala da médica que deu o diagnóstico atordoados, E imediatamente, quando a gente recebe o resultado, e ficamos lá na sala porque a gente ia apresentar o resultado ao ginecologista, que estava acompanhando.
nós fizemos a ultrassom com a médica, né, especialista, e íamos apresentar ao médico que acompanha o pré-natal da minha esposa. E imediatamente quando a gente sai da sala, a gente já vem aquele pensamento em Deus, né? Imediatamente a gente começa naquela oração na mente: Senhor, e agora? A gente coloca tudo nas mãos do Senhor. Imediatamente, é o pensamento que vem na nossa cabeça. E assim, os médicos nos explicaram, né, que é um problema muito grave, que até então o tratamento no Brasil, até 2011, não existia uma cirurgia que corrigisse esse problema. E quando o bebê nascia, se fazia a cirurgia na hora. Porém, ele ficava com praticamente todas as sequelas que eu falei, né? E só que a médica nos falou que de 2011 para cá, começou a se fazer uma cirurgia no útero da mãe, né? A cirurgia do bebê no útero da mãe. E é uma cirurgia de reparação, né? Abre a mãe, tira o útero, abre o útero e faz a cirurgia no bebê, devolve o bebê para o útero da mãe, e com essa cirurgia há uma possibilidade muito grande do bebê não nascer com sequelas, né? Então nós perguntamos como a gente poderia conseguir se pelo SUS existia essa cirurgia, né? Ela disse: só existem 2 lugares no Brasil, em São Paulo e em Fortaleza, né? E as filas para essas cirurgias, né? Porque é uma cirurgia que requer uma equipe de 20 médicos. E não é fácil conseguir. E que se fosse para a gente fazer essa cirurgia particular, ela custaria entre 150 e 180 mil reais. Então, eu não fiquei assim sem saber o que fazer, né, na hora. Porque onde eu ia conseguir um valor tão alto? Mas se tratava do meu filho, né? E eu ia lutar por ele até o último momento. E nós conversamos com o doutor Inavan, que é o médico que acompanhou todo o processo, o pré-natal da minha esposa. E ele disse: olha, eu tenho amizade com um médico de Fortaleza que realiza essa cirurgia. Vou ligar para ele e vou tentar conseguir a cirurgia para vocês. Aí a médica que fez a ultrassom disse: olha, se ele não conseguir em Fortaleza, eu já tenho uma amizade com a equipe de São Paulo e a gente consegue em São Paulo. E aí assim, 2 cidades, ele disse assim: você tem como ficar, porque assim, essa cirurgia, quando você consegue ela pelo SUS, mesmo que seja pagando também, você tem que se mudar praticamente para a cidade onde você vai fazer a cirurgia, porque o paciente tem que ficar internado no hospital, sendo avaliada por vários dias, né? E após a cirurgia também tem que ficar no mínimo 15 dias, né? Ou seja, nós teríamos que ficar na cidade talvez 1 mês, 2 meses, né? Dependendo do caso. E a gente já viu a providência de Deus nesse momento. Por quê? Porque as 2 cidades onde realiza a cirurgia, todas as 2 cidades eu tinha parentes. Um lugar onde eu pudesse ficar. Porque eu não tinha condições de alugar um apartamento, uma casa para ficar por um período muito prolongado. Porque você sabe que em capitais assim o valor é muito alto, né? E o custo ia ser altíssimo, né? E tinha um outro agravante. Essa cirurgia, ela só é realizada até a 26ª semana de gestação. E Ivaneide já estava na 23ª
Não, na 24ª. Nós só tínhamos 2 semanas para conseguir essa cirurgia. Porque se passasse do prazo, não adiantava mais fazer a cirurgia. Né? Então era uma batalha contra o tempo. Desculpe, irmãos. Eu me emociono porque meu Deus é o Senhor do tempo. Desculpe, irmãos. Meu Deus é o Senhor do tempo. E Ele providencia tudo. Ele providencia tudo. Ele para o tempo, irmão. Se você tiver fé, Ele para o tempo. E nós viemos para casa, né? Pensando como ia ser essas 2 semanas que se seguia. Porque era desesperador. Mas como eu disse a vocês, a gente sempre confiando no Senhor. E quando nós chegamos em casa, viemos aqui para a casa do meu pai, aqui na zona rural de Apodi. E entramos em oração, né? Nesta noite. Juntamente com minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã. E entramos em oração. E quando foi pela manhã, para a honra e glória do Senhor Jesus, o médico ligou dizendo que tinha conseguido falar com um médico de Fortaleza e ele disse que podia mandar a paciente para lá para ser avaliada. Né? Ia se iniciar a batalha. Né? Ele não tinha conseguido a cirurgia em si, mas ele tinha conseguido uma avaliação com o médico que realiza a cirurgia para ver se ela tinha condição de fazer a cirurgia. E assim fizemos. Arrumamos tudo aqui, pegamos o carro, tiramos para Fortaleza. Chegando lá, ela passou por uma bateria de exames, né? Fez ultrassom. Na ultrassom, já outra vitória. O médico, olhando o problema do bebê, ele disse: olha, eu estou vendo 2 pontos positivos no seu bebê. Primeiro, que ele tem movimentos nas pernas. E segundo, que ele não tem a má formação que dá nos pés, porque o pezinho também, quando tem esse problema, ele nasce torto. E ele não tinha nenhum desses problemas. Ele disse: olha, o problema dele é assim, é como se fosse o grau mínimo possível que pudesse dar em uma criança. Ele disse que ainda não tinha visto uma criança com esse tipo de malformação com um grau tão baixo. E aí a gente já deu glória a Deus no mesmo instante que ele falou sobre o caso do nosso bebê. Só que ele levou a gente assim para uma sala e disse assim: vocês creem em Deus? A gente, sim, cremos sim. E ele disse: então vocês se apeguem no seu Deus, porque a gente vai tentar reunir a equipe para fazer a cirurgia. Porém, tem 2 pacientes na sua frente. Ou seja, corria o risco de passar o tempo, porque eles não realizam as cirurgias assim, com frequência. Ele realiza, por exemplo, como tinha 2 pacientes, tinha que realizar uma numa semana e a outra na outra semana. Ou seja, já ia embora já as 2 semanas que a gente tinha. Né? Aí ele disse que ainda tinha que vir, a equipe de São Paulo. Tinha médico que estava em São Paulo que ainda tinha que vir. Ainda tinha que encaixar esses médicos, aliás, essa cirurgia na agenda desses médicos que estavam em São Paulo. Né? E era assim, um obstáculo atrás do outro. Um obstáculo atrás do outro. E a gente em oração. E a gente lá em Fortaleza, e o médico disse: não, vocês vão para casa. Olha a angústia, né? A gente já achando que ia ficar lá, que já ia resolver o problema. Vocês vão para casa. Se der certo, a gente liga chamando vocês para realizar a cirurgia. Tudo bem, a gente não tinha o que fazer, não é? Tinha que... E viemos embora. Né?
E aquela angústia. E passava dia, esse médico não ligava. E a gente mandava mensagem e eles não respondiam. E passou a primeira semana. Já estava no finalzinho da primeira semana, né? E aí a médica, uma médica lá também que atendeu a gente, mandou uma mensagem. Aí ela disse: estamos numa batalha enorme aqui para dar certo, porque o aparelho de anestesia, a máquina de suporte de vida, né? Quando o paciente está numa cirurgia, existe um aparelho de suporte de vida que eles chamam. Aí tem outro nomezinho que eles chamam esse aparelho, que é o aparelho que intuba, né, o paciente, que fica monitorando, né, os sinais vitais, que ajuda na questão da anestesia com o paciente. O aparelho quebrou. Só deu tempo de fazer uma cirurgia, o aparelho quebrou. Aliás, no meio da cirurgia o aparelho tinha quebrado. Nós estamos correndo atrás para ver se dá tempo consertar. Porque ainda tem 3 pacientes para fazer com a minha esposa. Esse tipo de cirurgia. E aí, joelho no chão. A gente não tinha outra alternativa. Era descansar no Senhor. Confiar no Senhor. Né? Esperar no Senhor. E foi o que nós fizemos. E eu sei, meus queridos, que assim, geralmente a gente... isso é nosso mesmo, é do ser humano. Ele só se aproxima mais de Deus na dificuldade. E realmente nesse período eu me aproximei muito do Senhor. Porque a gente clamava a Deus com maior intensidade do que o que a gente já clama, né? E eu lia a palavra e orava. E juntamente com a minha esposa, com meu filho, Levi, tinha hora que ele chamava: pai, vamos orar por Lucas. Ele tem 7 anos, né? E ele me chamava para orar por Lucas. E eu tenho certeza que Deus ouvia a oração dele também. Eu creio até que mais do que as minhas. E sei que quando já estava para entrar a última semana, a gente já no desespero. Porque eles disseram que não realizava mais do que 2 cirurgias por semana. E tinha 3 para realizar. E nós éramos o último da fila. Mas aí o médico liga para a gente: venha, consertamos a máquina, vamos realizar as 3 cirurgias de uma vez, na mesma semana. É a primeira vez que eles iam fazer isso. Eles nunca tinham realizado. Ele disse assim: é raríssimo realizar 3 cirurgias dessas numa semana. Geralmente só dá tempo 2, porque os médicos vêm de São Paulo, não tem, a agenda deles é mais cheia do que a nossa. E essa equipe veio e nós fomos para lá. Chegando lá, ela se internou, aguardando, né, para a cirurgia. E eu não pude ficar com ela. Fiquei na casa de uma tia minha e ela ficou internada no hospital. E a angústia, porque eu não queria deixar ela só, minha esposa, porque a gente já vinha numa luta e num estresse mental, né? Numa situação que a gente fica muito emocionalmente muito abalado. Mas tive que deixar ela só. E chegou o dia da cirurgia. Foi uma quinta-feira, se eu não me engano. E aí eu fui para o hospital, né, aguardar. Acompanhei ela até a sala de cirurgia e fiquei na porta da sala. Foram quase 4 horas de cirurgia. Graças a Deus deu certo a cirurgia. Quando a equipe médica saiu, eu perguntei e a médica disse: olha, o neurologista, o neuropediatra, né, que realizou a cirurgia do seu filho, falou que foi um sucesso a cirurgia. Correu tudo bem, conseguiram corrigir o problema dele, né? E agora
é aguardar, porque a gente iria começar a enfrentar outra batalha. Porque o bebê ia começar a desenvolver e ele estava dentro de um útero que tinha sido aberto, né? E corria o risco desse útero, no crescimento do bebê, ele romper. E se ele rompesse, corria o risco da gente perder os dois, a mãe e o filho. Então, começamos uma nova batalha, né? E aí eu fiquei com ela internada, ela ficou internada no hospital Assis Chateaubriand, que é o hospital da Universidade Federal do estado do Ceará. E quando nós estávamos internados, acho que faltava um dia para ela ser liberada, começou a pandemia do coronavírus no Ceará. Surgiu o primeiro caso e aí no Ceará estourou mesmo, né? Os casos foram avançando numa velocidade absurda, né? E eu tive que sair do hospital, vim para a casa da minha tia, porque eu sou do grupo de risco, né? E ela também do grupo de risco devido a estar cirurgiada, mas teve que ficar no hospital. Passou ainda uns dias, recebeu alta e nós ficamos na casa da minha tia. Passamos ainda 15 dias lá. Ela fez o retorno da cirurgia e o médico disse: olha, você não tem como ficar aqui, porque o ideal era que o bebê nascesse lá, na maternidade, onde foi realizada a cirurgia, né? Porém, ele disse: aqui a pandemia cresceu num ritmo alarmante e para a sua segurança é melhor você retornar para o seu estado e ser acompanhada por doutor Inavan, seu médico. E assim fizemos. Viemos para Mossoró e aí doutor Inavan disse que ela tinha que ficar próximo da maternidade, porque qualquer urgência, qualquer dor que ela sentisse, ela tinha que correr para a maternidade, porque poderia não dar tempo. Poderia ser um rompimento do útero, né, e se tornar numa situação muito grave. E sei que nós continuamos na batalha, né, orando a Deus e pedindo para que Ele preservasse tanto a minha esposa quanto o meu filho, né? E para terminar, para a gente encerrar, ela desenvolveu diabetes gestacional. Então, o bebê corria o risco de nutrir muito rápido. E foi o que aconteceu, né? O bebê começou a nutrir muito rápido. E assim que foi descoberto, o doutor Inavan disse: amanhã você já vai se internar na maternidade. Não deixe passar de amanhã, né? E assim, Deus coloca pessoas em nossas vidas, né, como anjos, né, e Ele usa quem Ele quer usar. E assim, antes, voltando um pouquinho aqui, que eu atropelei aqui uma parte que eu queria dizer, quando nós estávamos ainda em Fortaleza, dentro do período de recuperação, né, da minha esposa, nós descobrimos que o primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Norte foi doutor Inavan, o médico que acompanhava minha esposa. Ou seja, ele já é um senhor, né, corria riscos, porque o vírus afeta mais, né, pessoas de idade, e a gente com medo, porque a gente viu que o estrago que esse vírus já vinha fazendo. E como era que ele ia acompanhar ela? Ele com coronavírus. E a gente vem para Rio Grande do Norte, não vem, não vem. E Deus sustentou a gente lá até o período dele se recuperar. E ele não sentiu nada, né? Parece que teve uma tosse só, uma coisa, fez o teste e viu que estava com coronavírus. E se recuperou, graças a Deus, né? Conseguiu vencer o coronavírus para poder
retornar os cuidados à minha esposa. E quando retornamos a Mossoró, tivemos que ir para o consultório dele, né, para ele acompanhar. Mas o Senhor, Ele cuidou da gente todos os momentos. Quantas viagens não foi daqui para Fortaleza, né? Com ela grávida, com ela cirurgiada, correndo riscos. E o Senhor colocou várias pessoas que, assim, se eu for citar nomes aqui, eu corro o risco até de esquecer de alguém e deixar alguma queixa, mas foram várias pessoas que Deus colocou no nosso caminho, que nos ajudaram, que foram anjos em nossas vidas, né? E agradeço também a minha família, porque meus pais, minha irmã, ficaram sempre do meu lado, sempre nos ajudando. E assim, eles abraçaram o problema, que era um problema também da vida deles, como fosse um problema da vida deles, né? E de certa forma porque família é isso, né? E principalmente a família que adora o Senhor, uma família que está no caminho do Senhor. E eu agradeço a Deus todos os dias por eles, por Deus ter me dado essa família tão maravilhosa, né? Pois bem, e sei que o doutor Inavan ficou bom, ficou curado do coronavírus, a tempo de atender a minha esposa, né? Ou seja, se ele teve que pegar, mas Deus providenciou que ele fosse o primeiro, eu creio dessa forma. Que ele passasse por esse período, que desse tempo, né? E preservou a vida dele também, para nos abençoar com a vida dele, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Deus nos usa para que a gente possa abençoar outras vidas também, no nosso caminho, né? Deus nos livra de tantas coisas, para que Ele possa nos usar para poder a gente abençoar outras pessoas, outras famílias também. E sei que Ele mandou ela se internar quando descobriu que estava com a diabetes gestacional. Ou seja, o bebê, ele deu um salto de peso muito grande, de mais de 1,5 kg, que foi anormal. Então, tinha que controlar essa diabetes. E quando nós chegamos, eu não lembro, acho que nós chegamos quase meio-dia no hospital, para ela se internar. Ela se internou, acho que era quase 3 horas da tarde. Quando foi que ela arrumou a bagagem no quarto, que minha irmã ficou com ela, que eu não pude ficar, né? Eles só aceitam um acompanhante feminino. 7 horas, antes das 7, pouquinho antes das 7, estoura a bolsa. E a gente não ia se internar naquele dia. Nós tínhamos vindo em Janduís para arrumar, né, as coisas para poder ficar em Mossoró. E Levi com dor de dente, né? Aliás, nós estávamos em Mossoró, na casa da tia de Ivaneide. E Levi com dor de dente, a gente não queria levar ele aqui para Apodi, porque Apodi já tinha caso de coronavírus. Viemos em Mossoró e levamos ele para um dentista em Janduís, para poder tratar do problema, né? E Ivaneide disse, não, vamos passar uns dias aqui. Doutor Inavan quer que eu me interne, mas eu não estou sentindo nada. Aí, sei que no passar dos dias que nós estávamos em Janduís, ela começou a sentir, né, alguns incômodos. Aí ela disse, Mário, vamos embora. Eu disse, mas está tudo bem? Não, eu senti no meu coração que vamos embora. Eu tenho que voltar para Mossoró, eu tenho que me internar. E sei que quando ela disse isso, imediatamente a gente arrumou tudo, dormimos lá e no outro dia viemos, né? Deixamos Levi aqui em Apodi e fomos para Mossoró. Justamente, pegamos minha irmã, né? Passamos aqui, pegamos minha irmã e fomos para Mossoró. Nesse dia, ela se internou e nesse dia estourou a bolsa, ela sangrou e que já estava o útero rompendo. E doutor Inavan imediatamente veio
e tirou o bebê para que não acontecesse o pior, né? Então ele nasceu com 32 semanas, 7 meses, né? Uma prematuridade ainda. Ficou ainda, eu não lembro agora quantos dias ele ficou na UTI. Mas devido à prematuridade, ele nasceu com um pouquinho de problema respiratório, né? Mas em questão do outro problema, ele nasceu perfeito, né? Ele nasceu com movimento nas pernas, não nasceu com deformidades, não precisou usar válvula na cabeça, porque os exames dele deram tudo normal, não correu risco de líquido na cabeça, que geralmente esse problema é um dos que, né, é mais recorrente. E ele foi um dos bebês lá da UTI que evoluiu mais rápido e recebeu alta mais rápido, né? E passou um tempo ainda internado, né, para minha esposa aprender a cuidar dele, porque a prematuridade exige alguns cuidados, né, que um bebê que nasce em tempo normal não requer tantos cuidados. E sei que hoje ele está nos nossos braços, para a honra e glória do meu Deus, né? E ele, graças a Deus, não nasceu com nenhum problema, para a honra e glória do Senhor. Ele atendeu as nossas orações e nos abençoou. E a minha esposa, ela disse que quando estavam preparando ela para a sala de cirurgia, ela disse que tinha um hino que não saía da cabeça dela. Ela disse que na hora chorou porque sentiu uma presença, né? Ela sentiu que estava sendo cuidada, não só pelas mãos dos homens, mas por Deus. E ela disse que não saía da cabeça dela o hino de Kleber Lucas, né, Aos Pés da Cruz. E por isso que eu gostaria de louvar esse hino aqui também, junto com o meu testemunho. Então vamos louvar esse hino para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus,
está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia, Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome santo de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esse momento tão maravilhoso. Quero convidar os irmãos e amigos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 5, que diz assim a palavra de Deus. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conheceres o dom de Deus, a quem o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim como também seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo, não tenho marido. Pois já tivesse 5 maridos, os que tem agora não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, que possamos meditar agora na Tua Palavra e crescer na Tua Palavra. Que possamos aprender, Senhor, da Tua Palavra, Deus. Fala, ó Deus querido, no nosso coração neste momento. E usa-me como instrumento vivo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus que eu oro.
Amém. Amém. Eu quero compartilhar com vocês famílias renovadas na fonte eterna. Nós estamos na nossa campanha de oração pela família. Jesus transforme a minha família. E infelizmente nós temos visto como as famílias têm sido acabadas, ou o casamento tem sido desfeito, quantas pessoas têm se separado, divórcio, filhos rebeldes. É assustador nós vermos a violência doméstica, vermos as drogas, a questão do homossexualismo, o bissexualismo crescendo dentro da família. Nós temos visto que as famílias têm sido destruídas pelo pecado. Nós temos visto que a família não tem mais conseguido estado estável, sendo então arrastada aí para o fundo do poço. Nós precisamos entender como podemos vencer, ou como podemos caminhar diante dessa dificuldade que as famílias vêm enfrentando. Nós estamos nessa questão da pós-modernidade, vivendo hoje um mundo muito tecnológico, mas isso parece que tem afastado ainda mais as famílias, tem destruído ainda mais. Como podemos ter uma família estável, uma família que vença esses desafios desse mundo pós-moderno? E a única coisa que podemos então encontrar é esse consolo na palavra de Deus, é encontrar resposta dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser a nossa rocha, a nossa firmeza diante de toda essa situação que nós temos vivido no Brasil e no mundo. A palavra de Deus precisa estar dentro de nós e dentro da nossa família. A família precisa então olhar para a palavra de Deus. Sem Cristo, sem a palavra de Deus, sem o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós ficamos à deriva. Somos família instável, somos pessoas então que vai afundando cada vez mais e mais. Por isso precisamos colocar Cristo no nosso lar. Precisamos do Senhor salvando a nossa família. Eu gostaria muito que você repetisse comigo: Jesus, salve a minha família. Jesus, transforme a minha família. Jesus, me transforma. Eu preciso ser transformado, mudado para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. É isso que nós precisamos fazer, é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero, diante desse texto, separar algumas lições, algo precioso, para que você, eu, a sua família, a minha família, eu me incluo também nisso, possamos vencer, possamos ter uma família sólida, uma família que encontre então a verdade em Cristo Jesus. Acompanha comigo diante desse texto. Eu peço que você que está aí na sua casa, nos acompanhando através desse vídeo, não feche a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. No Evangelho de João, capítulo 4, para que possamos então aprender aqui algumas lições. E a primeira lição que eu quero tirar aqui desse texto é o preconceito para receber a água da vida. Acompanha comigo no versículo 9 de João, capítulo 4, que diz assim: disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos.
Jesus estava perto daquela mulher, falando com ela, desejava abençoar a vida daquela mulher, porque Jesus sabia quais eram os defeitos que ela tinha, aonde ela tinha falhado na sua vida. Jesus também sabe os seus defeitos, sabe também onde você falhou, aonde você caiu. E o que Jesus deseja é abençoar a sua família, a sua casa, a sua vida. Mas havia uma barreira diante daquela mulher que impedia as bênçãos, que impedia daquela mulher matar a sede que ela tinha dentro da sua alma, que era o preconceito. Aquela mulher, ela era samaritana, e os judeus não se davam bem com os samaritanos. Na verdade, os judeus odiavam os samaritanos. E precisamos então entender a história, porque os judeus odiavam os samaritanos. Retornando lá para o Antigo Testamento, quando Israel era apenas um reino, existia então em Israel, teve 3 reis. O primeiro foi Saul, o segundo Davi e o terceiro Salomão. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão sobe ao trono. Mas o reino ali se divide. 2 tribos seguem Roboão e se forma então o reino de Judá, que é o reino do sul. 10 tribos seguem então Jeroboão, forma então o reino do norte e leva o nome de Israel e tem então a sua capital Samaria. O reino do norte, todos os reis que existiram e que governaram aquele reino do norte, o reino então de Israel, com a sua capital em Samaria, todos eles andaram no caminho mau, não fizeram aquilo que o Senhor gostava ou procurava agradar ao Senhor. Com isso, se levanta então um império, o Império Assírio. Nós podemos encontrar isso lá em 2 Reis, capítulo 17, sobre o comando do rei Salmanasar, ataca o rei aí de Israel, que era Osés, o último rei de Israel, do reino do norte, que tem a sua capital Samaria. Por 3 anos ele cerca a cidade, conquista então aquela cidade que cai diante do Império Assírio. Com a conquista, apenas aqueles que sobreviveram são espalhados para as terras distantes. E o rei então do Império Assírio traz outros povos e coloca então naquela terra. Aquele povo deixa de ser um povo judeu, formado então das 10 tribos. Passa então a ser um povo misturado com aquela terra devastada. Há uma mistura racial e também religiosa, porque esse povo que passa a viver naquela terra traz os seus deuses, os seus costumes. O reino do sul sobrevive mais um pouco, mas depois cai com o cativeiro babilônio, com o império babilônico, e são levados por 70 anos para viver na terra babilônica. Depois desses 70 anos, retorna para a sua terra, Judá, que tem a sua capital, Jerusalém, tenta ali reconstruir a sua capital. Os samaritanos tentam se envolver com aquela obra, mas os judeus não deixaram, impediram. Começa então uma rivalidade entre eles, uma briga entre eles. Alguns estudiosos dizem que durante essa rivalidade, diante essa briga entre os samaritanos e os judeus, constrói-se então o templo no Monte Gerizim pelos samaritanos. Eles edificam então um lugar ali para adorar o Senhor, que anos depois, lá na frente, os judeus vão destruir aquele templo. Um historiador do 1º século, Flávio Joséfo, ainda destaca que os samaritanos recebiam de braços abertos os judeus que quebravam a lei judaica.
E com isso deixava os judeus que seguiam a religião judaica mais com raiva, provocava a ira entre eles. Por isso havia então uma contenda entre os samaritanos e os judeus. Havia preconceito entre esses dois povos. Mas o que é o preconceito que muitas vezes nós temos e carregamos isso nas nossas vidas? Preconceito nada mais é do que ideias ou opiniões formadas, que guardamos como verdade em nossa mente, sem reflexão, sem experiência, antes de conhecer a pessoa. Quantos têm aí preconceito sobre Deus, como Ele faz, como Ele age, sem nunca ter lido a Bíblia, ter experimentado andar com Deus? Quantos têm preconceito, seja com a fé cristã, seja com pastores, seja com cristão, seja com membros de igreja? Jesus, ele estava falando com aquela mulher e havia então um preconceito que impedia dela receber as bênçãos. Algo que carregava nas suas marcas de suas vidas. Mas o Senhor, Ele queria falar no seu coração, queria que ela experimentasse algo grandioso. Assim como Deus também quer que você também experimente, mas talvez o seu preconceito, talvez a sua vida, você não queira deixar o Senhor te abençoar. Aquela mulher samaritana tinha 3 barreiras que impediam dela se aproximar até Jesus. A primeira era uma barreira racial. Jesus era judeu, ela era samaritana, e como eu expliquei, os samaritanos não se davam com os judeus não se davam com os samaritanos. Era uma briga constante. Havia também uma barreira material. Jesus, para ela, não tinha com que tirar, não tinha utensílios para poder então tirar aquela água da vida que Jesus estava oferecendo para aquela mulher. Jesus não tinha algo necessário como um balde, uma corda. Mas havia também uma barreira espacial, porque o poço era fundo demais, então precisava de um utensílio, precisava de algo. Mas olha só como é interessante no versículo 10, que Jesus derruba todas as barreiras. E Jesus lhe respondeu: se conheceres o dom de Deus e o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Para tirar a água viva, que é a graça salvadora de Deus, não precisamos de balde ou de corda. Precisamos sim conhecer o dom de Deus, que é a graça dele. Não existe poço fundo para Jesus. As dificuldades são superadas por Jesus. Não perguntou qual era a religião daquela mulher, ou sua família. Não perguntou se ela era idólatra. Não perguntou a ela se era uma boa pessoa, de uma boa conduta ou má conduta. O que Jesus queria era abençoar a vida daquela mulher. Jesus ofereceu para ela algo muito mais valioso do que o que aquela mulher poderia dar. Água viva, vida eterna. O que Jesus oferece para nós, para a nossa família, é justamente isso, vida eterna, essa água viva. A mulher, ela não conhecia o dom de Deus, que Jesus era a fonte de água viva. Para tirar a água do poço de Jacó, era necessário sim um balde, uma corda, mas para tirarmos a água viva da fonte da água vida, que brota e que tem cada vez mais e mais, o que precisamos é única e exclusivamente de fé. E Jesus oferece gratuitamente isso, e podemos ver lá em Apocalipse capítulo 22, verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida.
Jesus é a fonte inesgotável de água da vida, onde diariamente todos os crentes de todos os lugares podem beber e encher os seus cantos, que simbolizam os novos corações. O que Jesus quer oferecer para a sua vida e para a minha vida é vida eterna. Jesus oferece para nossas famílias. O que as nossas famílias precisam fazer é ir até Jesus. O que você precisa fazer é ir até Jesus. É ter os nossos corações transformados e renovados pelo poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos que as nossas famílias passem a ter um diálogo com Jesus. E o que Jesus estava fazendo com aquela mulher era ter um diálogo. Era fazer com que aquela mulher pudesse, então, ter uma transformação de vida. O que muitas vezes nós precisamos é ter uma transformação, uma mudança. Aquela mulher, ela tinha todas as ferramentas necessárias para poder tirar a água daquele poço. Mas o mais importante de tudo, ela não tinha salvação em Cristo Jesus. Talvez a sua família tenha todos os materiais necessários para ser pessoas bem-sucedidas diante dessa sociedade. Talvez a sua família tenha todos os materiais necessários para viver uma vida boa. Mas falta o mais importante, que é a vida eterna. Não importa se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que ajude as outras pessoas, que você ama as outras pessoas, mas se você não tiver Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você vai para o inferno. E essa é a grande verdade, e o que Jesus oferece para você é a salvação nele. Se a sua família não tiver Jesus no centro e no controle, vocês vão afundar. Essa é a grande verdade, que talvez muitos pregadores por aí não dizem. Mas eu, como pregador da palavra de Deus, como ministro da palavra de Deus, não posso deixar de dizer essa verdade. Que o inferno espera para aquelas pessoas que não aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se seu filho, seu marido, a sua esposa não aceitarem Jesus, infelizmente, é o inferno. E vão para o inferno. Por isso que Jesus oferece essa água viva. Essa água que possa então brotar dentro do nosso lar. Mas é interessante, quando o assunto ele vai ficando mais sério, a gente então começa a ficar com ironias. Olha só no versículo 15, que diz: E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Meus queridos, a segunda lição que eu aprendo nesse texto é que quando o assunto ele vai ficando mais sério, quando nós vamos então apresentando o Evangelho, vamos então encarar a ironia. Quantas vezes você ouviu ironia dentro da sua casa? Quantas vezes você ouviu piadinhas? Eu tenho ouvido muitas piadas por aí, só porque eu tenho sido pregador do Evangelho e falado verdades bíblicas. O que Jesus estava aqui apresentando para aquela mulher era a salvação nele. E quando aquela mulher, então, ela começou então a ser tocada na sua alma, as suas necessidades espirituais estavam sendo ali levantadas, questionadas. A mulher então levanta uma outra barreira, que era a barreira da ironia. Muitas vezes tentamos levantar essa barreira com brincadeirinhas, com situações que nós estamos enfrentando e ouvindo verdade. E essa verdade vai tocando então dentro do fundo da nossa alma.
E aí muitas vezes rejeitamos isso. Passamos a levar na brincadeira, ficamos rindo e não meditamos e pensamos algo. Temos que deixar essa ironia de lado, porque é tempo de fé. Precisamos matar essa sede que está dentro da nossa alma e deixar Jesus então instalar o seu reino nos nossos corações. O que você precisa é deixar Jesus entrar no seu coração. É Jesus transformar a sua vida para poder transformar também a sua casa. Não fique de brincadeira com o evangelho. Ontem eu estava conversando com uma das nossas irmãs aqui da igreja. E ela estava me falando, pastor, tem muitas pessoas colocando no Facebook, colocando no WhatsApp, que saudade que eu estou do culto, da igreja. Que saudade que está na igreja novamente, da escola bíblica. Mas na verdade, quando teve essa oportunidade, não estavam aqui. E ela estava dizendo, pastor, vamos ver se isso vai ser uma verdade. Quando tudo voltar ao nosso normal, e esperamos que isso volte logo, vamos ver dessas pessoas que estavam falando que sentia falta, ou que estão sentindo falta do culto, da presença, vão estar novamente nos cultos, vão estar novamente na escola bíblica, vão estar novamente assíduos na igreja. Ou tudo isso não passa de uma ironia, ou não passa de uma falsidade? Será que isso não é uma verdade na sua vida? Que quando nós somos confrontados com essa verdade da palavra de Deus, nós entramos então com uma ironia. Não deixamos o Espírito Santo tocar profundamente no nosso coração e levamos tudo na brincadeira. O que o Senhor quer fazer é tocar no seu coração, mas você não pode ficar com ironia, ficar brincando com Deus. Tem muitos crentes brincando com o Senhor, por isso que não recebe as bênçãos. Jesus, ele queria abençoar aquela mulher, mas aquela mulher agora começa com ironia. Senhor, dá-me então dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui tirá-la. A mulher, ela fica então de ironia. Quantos crentes ficam de ironia diante, quando o Senhor está falando conosco, está tocando o nosso coração? Quantas pessoas estão brincando? Mas tem uma terceira lição que esse texto me ensina e me inspira, e que fala comigo, é sobre o nosso estilo de vida. Acompanha aí no versículo 16 ao versículo 18. Então Jesus lhe disse, vai, chama teu marido e volta para cá. E a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincera dizendo, não tenho marido, pois já tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Isso dissesse com verdade. Percebemos que aquela mulher, ela tinha uma vida moralmente duvidável. Eu acredito que aquela mulher era mal vista naquela sua sociedade, na sua comunidade, pelas outras mulheres. Eu acredito que aquelas outras mulheres não queriam nem andar com ela. Ela era uma pecadora. Ela era uma mulher mal falada. Aquela mulher samaritana, o texto bíblico vai dizer que ela foi tirar, água por volta de meio-dia. Eu fico meditando muito em cima desse texto, desse versículo 6 aqui de João, capítulo 4.
Havia ali o poço de Jacó, cansado da viagem. Jesus sentou-se junto ao poço e era cerca da hora sexta, quer dizer, era por volta de meio-dia. Eu fico imaginando o que uma mulher, por volta de meio-dia, vai tirar água de um poço. Nós estamos aqui no sertão nordestino. Meio-dia é um sol quente. Quando eu morava lá no Rio, também meio-dia é um sol quente. É um sol, meus queridos, que mal dá muitas vezes para você sair de casa. Meio-dia é a hora que muitas vezes você já está almoçando. Ou para aqueles que almoçam um pouco mais cedo, você já está até descansando do almoço. Meio-dia a tua comida já está pronta e você então está sentado à mesa para poder comer. Mas meio-dia para aquela mulher era a hora que ela estava indo tirar água. Geralmente as mulheres vão tirar água do poço mais cedo para poder então ter água em casa para fazer a sua comida, para fazer os seus afazeres. Mas é o meio-dia que aquela mulher, ela vai tirar água. E é interessante porque é no meio-dia que Jesus vai se encontrar-se com ela. Talvez se ela tivesse ido mais cedo com as outras mulheres, com as outras pessoas, ela não teria tido esse encontro com Jesus. Não teria então ali uma transformação de vida. Não poderia ter esse encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso me ensina que não importa a hora que nós estamos fazendo as coisas, o que importa é que Jesus venha até o nosso encontro. O que importa é que Jesus, ele quer ter esse encontro conosco e conversar conosco, dialogar conosco. Aquela mulher sofria de preconceito por ser mulher, discriminação dos judeus por ser samaritana, discriminação dentro da sua própria sociedade, como uma mulher pecadora, imoral. Mas o que aquela mulher não sabia, que Jesus, mesmo sendo um judeu, ele não tinha um preconceito com aquela mulher. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. O que importava para Jesus é que aquela mulher entendesse a mensagem de salvação. Jesus, ele tira os seus discípulos dali, porque talvez os discípulos de Jesus não entenderiam esse encontro com aquela mulher pecadora, aquela mulher samaritana. Jesus queria ficar sozinho com ela para ter uma conversa franca, uma conversa que pudesse transformar aquela vida, sem ninguém atrapalhar. E o que Jesus deseja fazer nas nossas vidas é justamente isso, é ter uma conversa franca, sem ninguém que atrapalhe. O que Jesus, ele olha nos olhos daquela mulher, encontra um vazio espiritual, que gera então um vazio existencial. Aquela mulher queria ser feliz diante dos seus relacionamentos, mas nada deles dava certo. Ela tentou 5 vezes se relacionar, tendo afeto, mas todos eles foram fracassados. E agora ela estava tendo um relacionamento de adultério. No versículo 18, Jesus diz: e o que tens agora não é o teu marido. Quer dizer, ela tinha então um relacionamento de adultério. Ela precisava ter alguém na vida dela para poder preencher. Jesus revela esse segredo que estava diante dela e traz então à tona esse segredo. A busca daquela mulher era matar sua sede espiritual, mas ela procurava isso em homens. E ela estava procurando um lugar errado. E Jesus então mostra para ela onde que ela deveria então encontrar, matar essa sede espiritual.
E talvez você está nos assistindo, nos vendo, está procurando matar também a sua fome espiritual no sexo, na bebida, nas drogas, no álcool, em relacionamento, em qualquer outro lugar, menos em Jesus Cristo. O que você precisa é ser confrontado com o seu estilo de vida para ter esse encontro com Deus. Jesus revela então para aquela mulher esse estilo de vida dela. E Jesus deseja então mudar esse estilo de vida dela. O que Jesus deseja é transformar esse estilo de vida dela. É isso que Jesus deseja fazer na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, com os seus. É mudar o estilo de vida. O estilo de vida daquela mulher era algo abominável, imoral. Mas Jesus desejava transformar aquela mulher. O que você precisa fazer é justamente isso. Ter esse encontro com Jesus, o Senhor e Salvador. Ter um coração preenchido com Jesus na sua vida. O que Jesus deseja fazer é matar a sua sede espiritual. Eu pergunto agora para você, você deseja? Você quer isso? Jesus, ele vai confrontar algumas coisas que estão dentro de você. Ele vai confrontar mesmo. E vai dizer, olha, isso é pecado, isso está errado, você precisa mexer nisso, você precisa encarar isso. Por isso, é muito difícil ser cristão, ser seguidor de Jesus, porque nós somos confrontados com a verdade, com a palavra. A Bíblia, ela nos confronta todos os dias. E se ela não estiver te confrontando, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual e você precisa rever isso. Todos os dias que eu leio a Bíblia, eu encontro erros, mas é na minha vida. A palavra de Deus serve para poder me confrontar, para mexer comigo e mudar-me. O Senhor também, Ele quer mudar a sua vida, mudar a sua casa, a sua família, e fazer que você ande novamente com o Senhor. Mas você deseja isso? Famílias são felizes, pessoas são felizes, quando nós bebemos a água da vida. Não deixe que os obstáculos, não deixe que a ironia, os preconceitos, te afaste de Jesus. Jesus quer transformar a sua casa. Jesus quer mudar a sua vida. Deixe Jesus entrar no seu coração neste momento. Abençoa minha casa, Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé.
problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente. Minha casa vou guardar, de joelhos te ofereço o meu lar. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando, minha família está de pé. Essa é minha oração. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa, faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu quero, nesta hora, orar com você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus. Feche os seus olhos agora. Pai, nesse momento, diante dessa confrontação da tua palavra, diante do estudo, da mensagem que veio do alto dos céus para o nosso coração, queremos ser transformados e mudados pelo poder do Evangelho em Cristo Jesus. As boas novas que chegou até nós. Não podemos continuar do mesmo jeito, andando de forma errada, em pecado. Transforme a nossa vida, transforme a nossa casa, transforme nossos parentes, Pai. Jesus, muda-nos. Tire todas as barreiras que estejam impedindo, seja ela do preconceito, da ironia, seja ela quando nós não queremos ouvir a verdade do Evangelho. Queremos que o Senhor opere em nós, ó Pai. Transforme, ó Deus, as vidas das pessoas e que possamos ouvir muito testemunho do Teu poder e da Tua graça. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém. Eu quero dar aqui alguns avisos finais para encerrar esse culto.
Os membros da nossa igreja, não deixem de contribuir com seus dízimos e as suas ofertas. Contamos com a sua colaboração, você segurando a corda para que o ministério da palavra de Deus continue sendo pregado. Nós temos uma responsabilidade com nossos missionários, com as pessoas que necessitam dessas ofertas e do seu dízimo. Não esqueça de enviar pelo menos R$1 para o nosso missionário ali em Felipe Guerra. É importante o sustento desta obra. Também quero dizer que no próximo sábado e domingo estaremos encerrando a nossa campanha de oração pela família. E teremos a mensagem do pastor Sami Tippett, que nós temos ouvido durante os dias, semanalmente. Todo dia eu coloco para o grupo da igreja e para as outras pessoas, compartilho com várias pessoas, meditações diárias desse pastor americano. E no sábado e domingo ele estará então pregando, eu estarei colocando a mensagem dele no nosso culto, através do nosso canal, para que você seja abençoado nesse encerramento dessa nossa campanha com o nosso pastor Sami Tippett. E o último aviso que eu quero dizer para você que está aí nos assistindo é que não deixe de se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando já aos 100 inscritos e queremos alcançar e chegar a muito mais inscritos para que possamos ter outros benefícios que o YouTube libera para nós. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas se você foi abençoado. Pede os membros da sua família para que se inscrevam no nosso canal. Deixa aí um joinha, um ok, confirmando, para que possamos continuar abençoando a sua vida e abençoando a vida também das outras pessoas que eu creio que têm sido abençoados através desse nosso canal. Que Deus te abençoe, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Feche agora os seus olhos para receber as bênçãos finais. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus. Diga amém, amém. Que Deus então te abençoe, meus queridos.